Fala, torcedor rubro-negro, bem-vindo ao canal de notícias do Atlético Paranaense, mas antes, não se esqueça de se inscrever no canal, curtir e comentar o vídeo, vamos às notícias. Em meio ao Campeonato Paranaense, um nome começou a ganhar força nos bastidores do futebol brasileiro, Matheus Moraes, atacante do Maringá Futebol Clube. Com apenas 21 anos, o jovem se destacou como artilheiro da competição, balançando as redes 8 vezes e chamando a atenção de grandes clubes da Série A. Red Bull Bragantino, Bahia e Vitória foram alguns dos times que monitoraram de perto suas atuações, mas foi o Atlético Paranaense quem se adiantou e fez a primeira proposta. Só que havia um problema: o clube queria levar o jogador por empréstimo, algo que o Maringá rejeitou prontamente. A diretoria deixou claro que só aceita negociar Matheus em definitivo, e estipulou o valor de R$5 milhões para liberar sua jovem promessa. Diante da negativa, o Atlético teve que mudar de rumo, e rapidamente buscou um novo nome. Agora, quem entrou no radar do Furacão foi Héctor Hernández, atacante espanhol que atualmente defende o Corinthians. Aos 29 anos, Héctor chegou ao Brasil no início da temporada, mas não conseguiu se firmar com o técnico Ramon Dias. Em campo, foram apenas 12 jogos e um único gol marcado, desempenho que decepcionou parte da torcida. Formado nas categorias de base do Las Palmas, com passagem pelo poderoso Atlético de Madrid, o espanhol chegou com status de reforço internacional, mas hoje vive uma fase discreta no futebol brasileiro. Com pouco espaço no elenco corintiano, seu nome surge como alternativa para reforçar o ataque do Atlético, que busca peças mais experientes após a dificuldade de fechar com Matheus Moraes. Enquanto isso, o jovem artilheiro do Maringá segue fazendo história no estadual, e a cada rodada, aumenta o interesse dos grandes clubes. O futuro de Matheus ainda está indefinido, mas uma coisa é certa: ele já deixou de ser apenas uma promessa e se tornou realidade no futebol brasileiro. Agora mudando de assunto, aquela análise tática pesada. Passei a noite de terça-feira assistindo ao duelo entre Paysandu e Águia de Marabá, o último jogo do Papão antes de enfrentar o Atlético. E o que vi, tem muita coisa pra gente conversar. O Paysandu é um time que tem bem claras as suas referências ofensivas. Os nomes que mais chamaram a atenção foram Ross e Nicolas. Ross é o cara do drible, do 1 contra 1. O time muitas vezes junta jogadores de um lado só para inverter e colocar o Ross no mano a mano. Isso deve gerar bastante trabalho para o nosso lateral Fernando, que precisa estar muito atento. Já Nicolas é aquele centroavante perigoso, que se movimenta bem, sabe atacar o espaço e acompanha todas as jogadas. Dentro da área, ele não pode ficar solto nem por um segundo. Outro destaque é o lateral direito Brian Borges, que aparece bem no apoio, buscando tabelas e associações, principalmente com o Ross. O Paysandu deixa muito espaço entre as linhas, especialmente entre o meio e a defesa. Isso significa que os nossos meias, como Zapelli e Velasquez, podem encontrar liberdade para pensar, criar e até finalizar. Outro ponto fraco: a pressão ofensiva é fraca. Ross, Nicolas, Matheus Vargas e Borazzi não marcam com intensidade. A saída de bola do Atlético deve fluir com facilidade, e quando a gente escapa da primeira linha de marcação, o jogo acontece. E tem mais: os volantes do Paysandu só começam a marcar para valer quando a bola já chegou neles. Isso obriga o meio a recuar e deixa aquele buraco entre as linhas. Perfeito para infiltrações, toques rápidos e passes verticais. A zaga do Paysandu se mostrou desatenta, especialmente em bolas alçadas na área. A presença de Alan pode ser fundamental para prender os zagueiros e abrir espaço para infiltrações dos nossos pontas e meias. E olha, se o plano A não funcionar, o Atlético ainda tem cartas na manga no banco. Jogadores como Isaac Tevez podem entrar no segundo tempo e bagunçar de vez a defesa adversária, que, diga-se de passagem, sofreu até contra o limitado time do Águia de Marabá. É isso mesmo. A imprevisibilidade da competição é o que mais preocupa. Série B é caótica, intensa, e exige controle emocional e tático. A missão do Atlético será manter o controle do jogo, seja dominando a posse de bola ou marcando bem e deixando o Paysandu rodar sem criatividade. Porque o meio-campo do adversário tem força, tem transpiração, mas não tem inspiração. Se a gente bloquear bem o último terço e impedir os passes verticais, o Paysandu vai girar e não vai sair do lugar. O Atlético tem qualidade, tem elenco e tem repertório. O segredo vai ser fazer a bola chegar rápido nos criadores Zapelli, Velasquez, Luiz Fernando, e deixar que o talento faça o resto. Com coragem, inteligência e intensidade, o jogo vai acontecer. E agora, torcedor, é contigo: o que você espera desse jogo?
O Paysandu te assusta ou dá para encarar com confiança? Deixa aqui nos comentários, ativa o sininho, e bora viver juntos essa Série B com cabeça, coração e, claro, muita tática. Olha só, a sexta já tá logo ali. E com ela, vem o início de uma nova jornada. O Atlético vai dar o primeiro passo na Série B. E é hora da gente conversar sobre isso, com verdade, com memória, com esperança. Confesso, acabei de assistir ao primeiro tempo de Paysandu e Águia de Marabá. E se você estava com medo, achando que o Paysandu seria um gigante no caminho, pode ficar mais tranquilo. O que eles mostraram em campo está longe de assustar. Mas o papo aqui não é sobre o Paysandu. O papo é sobre nós. Sobre como o Atlético chega para disputar essa Série B. E o que eu tenho percebido, e quero dividir com você, é o medo, quase uma rejeição, por parte da torcida, em assumir o papel de favorito. Vamos falar a real? Ser favorito não é um problema. O problema é a lembrança recente. O trauma de 2024. Aquela sensação amarga de ter caído mesmo com um time que, em teoria, não era para cair. Mas a gente precisa separar as coisas. A queda não aconteceu porque o elenco era fraco. A queda aconteceu porque tudo estava desorganizado. 5 treinadores numa mesma temporada. Uma bagunça. Uma perda completa de rumo. Naquela época, ninguém sabia o que fazer, nem os jogadores, nem a comissão. Eles não sabiam nem qual era a pergunta e como iriam encontrar a resposta. Hoje, o cenário é outro. O técnico Maurício Barbieri foi mantido. E só isso já é um baita avanço em relação ao ano passado. Hoje a gente tem uma ideia de jogo. Hoje a gente tem continuidade, algo que faltou em 2024. E mais, o elenco atual mostra a compatibilidade com essa ideia. Velasco, Luiz Fernando, Léo, Isaac, Allan Kardec, João Cruz, Lapelli. Um a um, eles vão entrando bem no sistema. Não é mágica. É trabalho. É encaixe. Ano passado, a gente trocou o técnico antes mesmo de entender o que estava errado. Achando que bastava mudar a cabeça para salvar o corpo. Mas mudar técnico sem critério só acelera a queda. A diretoria parece ter entendido isso. Hoje temos estrutura. Temos direção. Temos preparo. E, principalmente, aprendemos com os erros. E para quem ainda teme o rótulo de favorito? Lembra do Cruzeiro? Foi rebaixado e voltou como favorito. Lembra do Santos? Mesma coisa. É natural. Quando um gigante cai, ele carrega o peso da história. E com ela, o favoritismo. Mas isso não é um fardo. É uma responsabilidade. É um sinal de grandeza. O Atlético não vai ganhar todos os jogos. Pode perder pro Paysandu, pode perder para outros. Mas quando a gente compara jogador por jogador, Allan Kardec não perde em nada pro tal do Nicolas Cavani do Agreste. Luiz Fernando, Zapelli, Filipinho, Raul. O elenco é superior sim. E mais do que isso, tem potencial para jogar como protagonista. Com volume, pressão, finalização, bola no pé. Quer um exemplo? Assiste ao jogo contra o Operário. O Atlético encurralou o adversário. Criou. Empurrou. Pressionou. Faltava ajustar a defesa? Sim. Mas hoje, esses problemas estão mais controlados. O time evoluiu. Está amadurecendo. Então, torcedor, não tenha medo do favoritismo. Não fuja da responsabilidade de ser grande. Esquece 2024. Deixa esse peso para trás. Esse ano, o Atlético tem um plano. Tem comando. Tem identidade. E se a gente seguir com convicção, com trabalho, com humildade e foco? O acesso não é uma promessa. Mas é uma possibilidade real. Aqui no canal, você não vai ver previsão de bola de cristal. Não somos o Visões da Raven. Somos gente que analisa futebol com seriedade. E hoje, com tudo o que foi apresentado, eu posso dizer com tranquilidade: o Atlético é favorito. E isso é motivo de orgulho, não de receio. E aí, torcedor, curtiu a notícia?
Deixe seu comentário abaixo e fique atento ao nosso canal, pois aqui você tem todos os dias notícias do nosso furacão.